Olá, pessoal, muito bom dia. Sejam todos muito bem-vindos a mais um webinar promovido pela Sistax hoje, 1º de dezembro, quinta-feira. Estamos nos encaminhando ao final deste ano de 2022. Mas antes do ano terminar, trouxemos aqui o Thiago Klicksmann. Bom dia, Thiago, tudo Bom bem? dia, Karen. Bom dia a todos. Então, só me apresentando, eu sou Karen Simeone, gerente tributária aqui da Sistax. Tiago, nosso convidado, já parceiro antigo de casa, não é mesmo, Tiago? Muito. Para falar hoje de um tema super importante, nós já fizemos em abril um webinar falando sobre o Plano Anual de Fiscalização da Receita Federal, mas por conta das eleições, esse plano ele foi divulgado somente ao final, né, do pleito. E agora o Thiago vai comentar para a gente o que tem de novidade, não é, Thiago? O que a Uhum. gente pode esperar da Receita Federal em 2023? Alguns alertas aí, tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica. Ele vai falar também do plano de conformidade fiscal, vai falar de algumas questões relativas à compliance, não é mesmo, Thiago? Isso mesmo, Karen. Primeiro, bom dia a todos. Hoje a gente tem um mega evento aqui, né? 1º de dezembro. Realmente um período muito diferente para nós, né? Os dados estão sendo muito divulgados, né? Como você falou, bem comentado, né? Nós tivemos aí uma paralisação em razão das eleições, a Receita Federal suspendeu muitas publicações, muitas informações, e agora a gente vem com uma leva aí, inclusive acabou de sair, né, os dados de arrecadação, foram 205 bilhões em arrecadação, um aumento comparando com 2021 de 22,8% de arrecadação. Então, são dados emblemáticos e isso acaba refletindo, logicamente, na vida empresarial e também na parte tributária, que hoje em dia acredito que é o grande coração aí disso tudo, né? Então, os dados a gente vai compartilhar hoje aqui, foi um desafio, né? Primeiro, antes de tudo, eu queria agradecer a todo mundo que veio aí, a gente divulgou, tem vários alunos, né, para quem hoje nós temos um evento aí de não só Sistax, né, que eu já sou da casa, já me sinto em casa da família, mas também da BSSP, né, onde eu dou aula ali, leciono já há mais de 4 anos. Quero agradecer muito e já dando um spoiler, né, semana que vem teremos aqui um dos sócios, o professor Edgar Madruga, vai falar sobre um tema que hoje eu não posso comentar muito, tenho que ser um pouco comedido aí nas palavras, em relação à nota fiscal de serviço, um grande ponto para fins de compliance, a gente fala bastante em aula. Então, hoje eu tenho uma alegria muito grande, né? Além de estar em casa, falar também em razão a matéria, uma matéria que eu leciono auditoria, uma das matérias que eu leciono auditoria, compliance, fiscalizações, então, e planejamento, né? Hoje eu trouxe um grande desafio, né? Quando eu conversei com a Karen, só dividindo para vocês, eu falei, eu não quero falar só de plano de fiscalização, porque já está divulgado, muita gente fala, eu quero trazer isso para uma linha de não só compliance, mas de recuperação de crédito. O que a gente está vendo no mercado, né? Então, só dando um spoiler, hoje eu vou falar um pouco de PERSE, né? Algumas situações diferentes aí que a gente acaba vendo em relação a PERSE. Exclusão do CMS, né? Essa semana eu tive uma outra conversa. Pessoal, às vezes, indo para uma linha de um crédito interessante, esquecendo a obrigação acessória, né? Será que ela é ou não é importante? Hoje nós estamos aqui no bojo da Sistax, uma empresa de inteligência fiscal, inteligência tributária. E isso tem que ser cada hora mais bem avaliado, né? Então, são todo esse contorno aí que a gente vai tentar traçar aí nessa nossa conversa aí de um tempinho aí razoável. Então, e não esqueço também do que vocês tiverem de perguntas, endereçar aí, eu vou tentar, eu e a Karen, responder. A Karen, para quem não sabe, é uma das grandes conhecedoras também, então eu, felizmente, peço aos universitários ajuda, se necessário. E, Karen, queria também fugir um pouquinho do protocolo, eu tive uma ideia, eu não dividi com vocês, espero que eu não tome bronca, do pessoal também indicar os temas que gostariam que nós falássemos, né, para os próximos webinars. A gente tem sempre ideias aqui, mas e tem uma agenda, eu acabo participando bastante aqui da Sistax, mas se vocês tiverem alguma ideia, acho que é interessante vocês provocarem, e aí a gente avalia aqui, às vezes dá até para juntar uma, duas ideias, e nós faremos aí um webinar em 2023 aí, que já tá aí, tentando endereçar aí, e o público aí vai ficar feliz com a nossa, logicamente com as nossas impressões sobre o tema, né? Perfeito, Thiago. Muito obrigado pelas suas colocações iniciais. É isso mesmo, pessoal. Lembrando que, para quem se inscreveu, o material que o Thiago vai apresentar, ele vai ser enviado por e-mail. Curtam, compartilhem. Esse evento ele vai ficar disponível na página da Sistax no YouTube,
tá bom? Então, desejo a todos vocês um excelente evento. A Letícia também colocou aqui nos comentários para quem se interessar em se inscrever para o nosso próximo webinar. E também vale aí a dica, a solicitação do Tiago, se tiverem algum assunto de interesse que vocês gostariam que nós abordássemos em próximos eventos, por gentileza, coloquem aí nos comentários, a gente está traçando aí as diretrizes dos nossos eventos para 2023 e com certeza a gente vai olhar com muito carinho para isso, tá bom? Passo a palavra então para o Tiago se apresentar formalmente, explanar sobre o tema e estou aqui à disposição. Pode seguir, Tiago. Legal, legal. Eu já vou aqui já deixar portas abertas para a Karen. Como eu disse, a Karen ela tem comentários muito pertinentes e eu, logicamente, vou falar um pouquinho de mim, sou advogado, professor palestrante, mas a Karen também ela está muito, né, em loco com as empresas, né? Então isso acaba trazendo, além de toda a expertise técnica dela, umas vivências que acabam agregando aqui na nossa conversa, né? E o tema hoje, acho que é um dos grandes temas da vida nossa, né, Karen, em relação aos problemas de fiscalização, né? Querendo ou não, a gente está falando aqui já da dor para o contribuinte, né? É o contribuinte, eu sempre falo isso em aula, né? O contribuinte que acabou de receber um cheque em seu nome, ele não pediu nada, ele não gostaria de ter nada, mas a partir daquele momento ele vai ter que ou sustar ou pagar, e aí começa um grande problema, né? Então, é exatamente sobre situações sobre essas que a gente vai conversar hoje, né? Desde culturas, né? Culturas que são colocadas aí no contribuinte, nos contribuintes, e até movimentos que a gente anda vendo, por exemplo, hoje eu vou traçar sobre o Confia aqui, uma das grandes plataformas no âmbito federal para tentar segregar o bom do ruim, né? Lembrando que no Brasil poucos são os ruins, né? Poucos são os sonegadores com dolo, né? A maioria não. A maioria é fruto aí de legislações um pouco complexas, entendimentos administrativos divergentes do judiciário, enfim, toda essa máquina que nós temos aí. Mas é isso, vamos começar assim. Eu já vou colocar a apresentação aqui na tela. Ótimo. Eu espero que todos estejam bem vendo aí a nossa apresentação. Como bem comentado pela Karen, isso vai ser disponibilizado posteriormente, né? Vocês já me conhecem, já a maioria, tenho muitos alunos aqui, né? Para quem ainda não me conhece, eu vou fazer uma breve explicação desse material, vai estar com vocês, né? Então, eu sou advogado, professor, palestrante também, mestrando em Direito Tributário, a minha grande paixão é Direito Tributário. Sou presidente de comissões, de Comissão de Direito Financeiro e também membro de Direito Tributário, de Contencioso Tributário. Alguns institutos eu sou membro e também professor de docência já há um bom tempo, uma das minhas grandes paixões. E trabalhei em multinacionais de várias americano, francês, sueco e também escritório de advocacia, onde hoje eu também sou sócio de presto consultoria e palestro também. Então, fiquem à vontade, eu coloco meu Instagram também, a gente acaba divulgando aí. É difícil, né? A parte tributária, ela é interessante porque nós não temos nenhum tipo de monotonia, né? Diariamente nós temos aí notícias dos mais diversos pontos, né? Seja aí notícia em relação à jurisprudência, né? Nós vamos falar muito hoje. Hoje eu quero comentar um pouquinho do DIFAL, né? O diferencial de alíquota que está sendo julgado no Supremo Tribunal Federal. Então, são pontos como esse que a gente tem que estar sempre em prontidão. E a área administrativa, né? Então, por exemplo, o próximo webinar, que de verdade, eu vou participar desse webinar dia 6 de dezembro, porque falar de nota fiscal de serviço hoje em dia, eu vou explicar para vocês o porquê que nós vamos ter um webinar só sobre isso. A Stax vai fazer um webinar com o professor Edgar Madruga, que é um dos maiores nomes de contabilidade no Brasil. Por quê? Porque vocês vão entender isso essencialmente. Hoje vai ser uma grande introdução para a matéria de semana que vem. Bom, então continuando aqui, o que nós vamos falar hoje na nossa conversa? Né? Hoje nós vamos ter 4 pilares aí nas nossas conversas, né? Logicamente, a gente vai falar um pouquinho do Plano Anual de Fiscalização que foi disponibilizado pela Receita Federal do Brasil, né? Então, lembrando que aqui hoje a nossa linha de pensamento é o federal, ele acaba, assim, trazendo um pouquinho de boas experiências, aí um benchmark para o pessoal do estadual e para o pessoal municipal. Mas, na sua maioria, o ponto aqui é federal, né? Então, todos os dados que vocês vão ver aqui federal, dizem, mas olha, aqui no meu estado é bem parecido. Realmente, vocês vão ver que algumas linhas são bem próximas mesmo, tá? Alguns comparativos, como eu dou aula sobre isso, eu venho acompanhando os dados da Receita Federal há muito tempo. Isso é muito importante até para uma tomada de risco, né? Umas análises que nós fazemos internamente para cliente, para consultoria, para alunos. Então, isso é muito importante. Nós vamos endereçar isso hoje.
Compliance, né? Olhar um pouquinho o compliance, a representação para fins penais, que é um dos grandes pontos, nós com toda certeza a gente tem aqui, e nós já tivemos webinar específico, né, sobre a parte criminal, e ela continua tendo um protagonismo muito grande. Isso, e aqui eu também quero dividir um pouquinho a caixinha, né? Será que esse protagonismo do penal me leva a fugir um pouquinho da recuperação de crédito? Não. Isso são pontos que a gente vai tentar endereçar aqui. Inclusive, olhar um pouquinho, que é um dos grandes pontos, né? E a recuperação de crédito, onde fica em relação a todos esses dados, né? E eu também quero falar sobre coisas interessantes em relação a alguns pontos do SPED, o próprio Confia, né, o Programa de Conformidade da Receita Federal, que está muito ativo hoje em dia, né? E aqui, antes de tudo, até antes de passar o slide aqui, quero agradecer aqui um dos sócios da BSSP, o Fábio Rodrigues, está aí conosco, o maior conhecedor de PIS e COFINS que eu já vi na minha vida, que quero parabenizar aqui e também deixar um abraço, além de todos que estão conosco aí. Enfim, esses são os pilares que a gente vai conversar sobre hoje, tá bom? Então, se preparem. Logicamente, aqui não é uma aula, né? É uma troca de experiências. Então, vocês, quem tiver algum tipo de comentário, não esqueça de colocar aqui para nós. Na medida do possível, a gente responde, senão, ao final, nós vamos deixar um ponto em relação a isso, né? E se tiver alguma dúvida um pouco mais rebuscada, posteriormente a gente traz a devolutiva. Então, vamos olhar um pouquinho o Plano Anual de Fiscalização da Receita Federal do Brasil. Lembrando que esse material que vocês estão vendo aqui vai ser disponibilizado diretamente para as STACs, tá? Olha que interessante esses dados aqui, já vamos entrar, né? Vamos entrar nos dados, eu gosto muito de dados, e o tributário, né? Aí, os meus alunos vão ficar felizes de lembrar isso, né? Eu sempre falo, né? O tributário a gente vive de fatos, né? Aqui não é um direito subjetivo, né? Ainda que a gente tenha algumas discussões aí no judiciário que vão por algumas linhas que são questionáveis, nós olhamos fatos, nós olhamos documentos, nós olhamos legislação, nós olhamos as informações. O que a gente tem de fato, né? Então, a gente tem um período interessante. Então, em relação a fiscalizações no Brasil, e isso entra para o tax gap, né? Entra para os dados em relação à falta de recolhimento. E olha que interessante aqui, né? A gente tem alguns pontos, logicamente, em razão do tempo, eu não vou conseguir endereçar todos. E vou sim ressaltar o que eu acho que é mais importante, né? Então, o que eu vou chamar de importância? 2020, né? Nós tivemos 177 bilhões de crédito tributário constituído para a Receita Federal e um aumento de 12,6% já em 2021. Olha que interessante, né? Saindo esse movimento de saída da pandemia. Lembrando que a pandemia nós não tivemos, e a gente viu muito pelos dados, nós não tivemos, né, um dano financeiro, né? Nós tivemos aí algumas realocações de empresas que estavam ruins e aí tiveram realmente uma situação, e muitas grandes tiveram até duplicaram o faturamento, triplicaram. Isso se refletiu na arrecadação também, né? Então, olha que interessante isso. Logicamente, o percentual de autuações em relação à pessoa física é pequeno, isso é óbvio, né? Tanto que a Receita Federal até coloca, por uma muita inteligência, né? Ela coloca uma coluna de percentual em relação à quantidade, né? Mas não em relação ao valor. No valor é irrisório quando a gente olha para a pessoa física, mas ela é muito fiscalizada e a gente vai endereçar até um ponto em relação a isso. Então, se vem num crescimento. E olha que interessante, a gente volta para o patamar de 2019, né? Em 2019, nós tivemos aí, se não me falha a memória, 203 bilhões. Em 2020, isso cai um pouco. E em 2021, isso volta para o mesmo patamar. Mas olha que interessante, daqui a pouquinho a gente vai ver esse dado. Na média, em 2020, já teve um aumento. Ou seja, a Receita Federal continua sendo muito assertiva, né? Cada hora mais. A profissionalização, entre aspas, dos auditores, a gente fala isso muito em aula, né? O conhecimento, a expertise, acaba mostrando aquilo, né? Acaba colocando o dedo numa ferida e sempre numa ferida já maior, né? Bem maior. Então, isso acaba sendo o retorno nas autuações, né? Então, os dados são extremamente relevantes, né? Nós estamos falando aí de 199, 200 bilhões. Para quem não está muito acostumado com esses termos, crédito tributário, isso é Código Tributário Nacional. O que é isso, né? A Receita Federal, nesse caso a gente está falando de dados federais, né, mas poderia ser estadual, municipal, acaba olhando uma determinada situação e entende que ali houve uma falta de recolhimento, por exemplo, vem com o lançamento de ofício, né, nos termos do artigo 142, e aí ela constitui o crédito tributário, ou seja, o contribuinte, a partir daquele momento, tem uma dívida, né, tem um débito perante a administração pública federal, e aí ele tem três grandes caminhos, né? Acho que é importante a gente falar isso, né? Quando chega esse auto de infração
por exemplo, pode ser uma notificação fiscal de lançamento de débito, pode ser uma glosa de crédito no despacho decisório. Quando chega isso para o contribuinte, ele tem três caminhos, né? Se abrem três caminhos para ele. Um primeiro caminho, que é o caminho do pagamento, e a gente vai olhar isso aqui, né? Só para já dar um spoiler, muito pouco é pago, muito pouco é pago. Um segundo caminho, ele pode não fazer nada, né? Não vou fazer nada, e aí o grande ponto é que ele passa do contencioso administrativo, não tem mais contencioso administrativo, isso vai virar de inscrição endividativa e posterior execução fiscal na maioria das vezes. Ou ele discute administrativamente, que é um dos grandes pontos no tributário, essencialmente. Né? Os dados são bem emblemáticos. Só para contextualizar, as discussões tributárias hoje no Brasil, segundo os últimos dados disponibilizados, nós estamos falando de 5,4 trilhões em discussão tributária no Brasil. Os números são absurdos, né? Representa, em uma didática aqui, 75% do nosso PIB, né, do Produto Interno Bruto. Isso só vem crescendo cada hora mais. E aqui eu já quero fazer uma grande ponte com algo que eu vou falar lá na frente. E vocês vão lembrar disso. 203 bilhões em 2019, 177 bilhões em 2020, 200 bilhões aproximadamente em 2021. Por isso que você vê a Receita Federal entrando com programas, por exemplo, o Confia, nós vamos falar daqui a pouco, para tentar entender o porquê que a gente tem números tão extravagantes. Em sua maioria, o contribuinte acaba discutindo e acaba trazendo um dano para todos os lados, seja de insegurança jurídica, seja de contencioso, seja de gastos, né? Dos dois lados, né? Não é só o contribuinte, a administração pública também tem que trazer tudo isso. Aqui até trazendo um dado, ontem conversando com um aluno, ex-auditor da Receita Federal, me parece, né, segundo os dados aí, que a gente está aguardando aí o famoso edital para auditor e analista da Receita Federal do Brasil. A expectativa é que ele seja publicado até dia 10 de dezembro, em razão da portaria 5348. Deve ocorrer, essa é a indicação deles, realmente a gente não sabe se isso vai ocorrer ou não, né? Mas, e se fala de muitas vagas, né? Ou seja, num salário considerável, ou seja, todos os lados aqui acabam tendo algum tipo de reflexo, né? Então, isso é muito importante e aqui só trazendo. Vamos continuar nos dados aqui, que a gente tem dados emblemáticos, né? Olha que interessante, isso tem para pessoa física e tem para pessoa jurídica, logicamente, o grande ponto aqui meu, em razão até do nosso público, é enfatizar um pouco mais em pessoa jurídica, né? Lembrando que, se alguém quiser e tiver interação, tem todos os contatos ali, seja da Sistax, meu, a gente pode disponibilizar ali, esse material é público, as análises aí realmente a gente acaba colocando as nossas impressões. Bom, olha que interessante, né? A Receita Federal, ela também endereça da onde vem, né? Aonde está alocado essas maiores autuações. Isso é muito importante na nossa vida, né? Seja aqueles que são prestadores de serviço aqui, para saber, olha só, né? Se você trabalha numa indústria, se você trabalha com o pessoal de serviço, isso é muito interessante a gente saber para que lado que está indo. E olha aqui, né? Vamos primeiro olhar 2021. Daqui a pouco eu trago minhas considerações. Olha que interessante 2021, né? 2021 nós tivemos aí um aumento gigantesco em autuações na parte do setor de indústrias. Olha lá, 81 bilhões, representando aí, no total de fiscalização, quase metade. Então, assim, é bem interessante mesmo os dados, né? Pessoal de construção civil, aí, etc. e tal, serviços financeiros sendo mantido, e a prestação de serviço, olha que interessante esse dado em relação às autuações de prestação de serviço, diminuiu muito. Diminuiu muito. E aqui eu quero fazer uma primeira consideração minha, né? Em 2019, olhando os dados de 2019, nós tínhamos quase o mesmo valor. E para 2020, aí sim, em 2020 nós vimos um aumento muito grande de quase 20 bilhões em autuações na pessoal de prestação de serviço. Isso cai agora, né? Então, de novo, eu quero agora fazer menção à parte de prestação de serviços, né? Nós vamos endereçar isso num pedacinho no slide. O professor Edgar Madruga vai acabar falando disso no evento do dia 6 de dezembro, mas como é interessante ainda a prestação de serviço, ela tem dificuldades no cruzamento de informações. E é algo que a gente vê a Receita Federal, a Administração Pública Federal, colocando aí investimento forte para cada hora mais ter essa sistematização, né? Para que o Sistema Público de Escrituração Digital, o famoso SPED, consiga fazer o conflito, né, das informações.
Então, é bem interessante tudo isso. E aí a gente vê os dados, né? Os dados eles acabam trazendo. Indústria, o Brasil está mudando um pouco, né? Para quem participa das minhas aulas, eu falo, olha, prestação de serviço está aumentando, mas a gente olha 2021 e 2021 tem uma grande ponderação em relação à parte de indústria, né? Então, os dados são bem relevantes. Outras coisas que também acabam nos chamando aqui a atenção, parte de serviços financeiros, né? O serviço financeiro continua numa média de poucos altos para muito, né? Em retorno. Então, isso é bem interessante. E aqui eu quero fazer também outra, né, comparação muito importante que veio desse plano agora. Vocês viram, né? Olha que interessante, né? Nós temos as linhas, né, como se fosse atividade empresarial, né, de cada um, né? Comércio, pessoal de prestação de serviço, empresa de indústria, construção civil. Isso é muito interessante. E daqui a gente tira, por exemplo, a figura dos maiores contribuintes, né? Vou falar daqui a pouco sobre isso, e a Receita Federal também mudou, né? Ela acaba segregando também agora por regiões fiscais, né, as análises de maiores contribuintes. Então, olha que interessante isso, e eu chamo muito a atenção, como cada hora mais a gente vê, e aí desculpe a analogia, né, o profissionalismo da Receita Federal, algo que os nossos clientes deveriam tomar isso como um benchmark, né, como uma boa vivência, né, uma boa prática. Porque realmente, né, você setoriza. Nesse ponto aqui, a gente vê a figura dos auditores especialistas, né, os auditores que têm conhecimento, não só na legislação ali tributária, mas acabam entrando na vírgula de situações envolvendo a parte de comércio, a parte de indústria, para quê? Para que você tenha cada hora mais um profissional, né, um servidor com conhecimento técnico e, por outro lado, um retorno, né, que o retorno nada mais é do que essa linha de compliance, essa linha de autuações, essa linha de avaliar se a arrecadação está sendo efetiva, né? Por mais que a gente queira, às vezes, romantizar, né? Eu sempre falo isso para amigos e alunos, né? A gente, às vezes, romantiza, mas não pode esquecer que o auditor ele está fazendo o papel dele, né? Nos termos do artigo 194 do Código Tributário, esse é o papel do auditor, né? Ver se a arrecadação está contundente, se ela está correta, etc. e tal. Ah, professor, mas aí a gente encontra aí divergências, aí é um mundo de legislações, é uma outra situação, né? Realmente, nós temos os dados, segundo os dados, mais aproximadamente 400 mil novas normas tributárias só da última Constituição, uma média aí de 2 novas normas por hora, é complicado, né? Por isso que a gente vê empresas, por exemplo, como a Sistax, que vira um protagonista no nosso dia a dia por causa disso, né? É quase que impossível você ter toda uma visão de toda a legislação, né? E não só a legislação, obrigações acessórias, manuais e todas as mudanças aí que são correlatas, né? Então, esse é um dado interessante. Vamos continuar nos dados aqui, que eu gosto dele, né? E aí, tá bom. 200 bilhões em 2021. Com o quê? Quais foram e aqui entre aspas, né, os produtos que ensejaram nisso? E aqui, nessa primeiro quadrado aqui, para vocês, eu trago os dados da Receita Federal e depois eu fiz um gráficozinho ali no Excel muito interessante, né? Olha aqui, e aí quem me conhece sabe que eu dou aula de previdenciário também, que eu gosto muito, eu vou chamar a atenção em relação a isso. A primeira coisa que é bem importante, só com IRCS, PIS/COFINS, nós estamos falando aí de quase, e retido na fonte, se não me falha a memória também, nós estamos falando de quase 80% disso aqui tudo. E eu vou dar 2 grandes pontos aqui para quem está nos acompanhando. Primeiro, olha os dados em relação à IRCS e olha a contribuição previdenciária patronal. Não é a maior em valor, mas é a maior em quantidade. Algo que vem aumentando, logicamente, pelo quê? E-social. Então, nós estamos vendo E-social, nós estamos vendo aí movimentações, FDRI, nós estamos vendo aí as obrigações acessórias, e aí daqui a pouco eu vou comprovar isso para vocês, que quando você implementa, a Receita Federal já entendeu isso muito bem, quando ela implementa a automatização, quando ela implementa a robotização, inteligência artificial, a eletrônica, os cruzamentos, ela consegue ter um produto muito mais qualitativo, né? Então, isso é muito interessante. E veja que é isso, né? E os valores são extremamente interessantes, né? São valores reais, isso, novamente, né? E eu até faço aqui uma demonstração, um comparativo em valor e em quantidade autuada. E aqui eu quero chamar uma atenção que os meus alunos, quando eu dou aula para o pessoal da pós ali da BSSP, o pessoal
Predominantemente eu estou dando aula para contadores, né, contadoras, que normalmente têm uma visão técnica extremamente robusta, e a gente só tenta agregar, eles ficam surpresos com os dados de Simples Nacional, né? Simples Nacional no Brasil dá muito trabalho, dá muito trabalho. A lei, a legislação, a 123, ela é simples, não tem nada de simples, simples só está no nome. Mas, por outro lado, traz uma complexidade, né, no dia a dia, na aplicação, na professora da casa, que é a professora Ana Rasca, bem pode falar sobre isso, mas na autuação não. Na autuação não tem esse fator. Por que na autuação não tem esse fator? Porque a gente não vê o retorno financeiro, né? O retorno financeiro hoje no Brasil estão nas empresas de lucro real e principalmente nas empresas que nós denominamos, né, e a legislação assim veio desde 2018, trazendo a figura do maior contribuinte. Então, daqui a pouquinho eu vou até falar do maior contribuinte, mas para trazer a lógica, né? E todo mundo que me acompanha já sabe disso, eu sempre tento trazer o racional, né? O racional no tributário que importa. Então, é exatamente sobre isso. Então, olha o produto, né? Para que eu vou colocar um auditor que ganha 20, 30, 30 mil, dependendo aí se ele já tiver um tempo de casa, para ver um recolhimento baixo? Não, eu vou trazer ele para uma empresa de faturamento de bilhão e etc e tal. E aí eu aplico essa melhor prática lá e depois eu trago isso, eu vou fazer uma cascata disso para os demais. O sistema público de escrituração digital demonstra exatamente sobre isso, né? Só endereçando aqui um ótimo ponto aqui que o pessoal da Sistax comentou, se alguém tiver alguma dúvida, logicamente. Inclusive, hoje eu estou muito bem amparado, né? Além de Karen ser a Karen que está aqui conosco, tem alguns colegas aqui que sabem muito também, inclusive o professor Fábio está aqui. Então, se tiver alguma dúvida, eu já encaminho direto para eles aqui, que eu acho que é bem importante. Bom, então, olha que interessante, 200 bilhões, nós olhamos aí os setores e a indústria acabou tomando um protagonismo maior. E um terceiro ponto que nos chama a atenção também, e esse ponto ele é considerado desde os dados sendo divulgados pela primeira vez, é o pessoal de lucro real, o famoso pacote de lucro real, tendo um protagonismo aí em relação a esses produtos que são objeto de autuação, né? As contribuições vêm crescendo, né? Elas vêm adotando, mas mantendo aí uma média aí de 10% a 12%. Os demais, mas com uma quantidade muito grande. O resto aí realmente são questões mais específicas e o simples sempre num recolhimento baixo, e digo em relação às autuações, né? Em relação aos reflexos de autuação. E aqui começa a parte mais mágica, né? Que para fazer esse material, eu estava conversando com a Karen, né? Eu não aproveitei nada do material de abril. Vai ser sim, Eduardo, esse material vai ser disponibilizado, sim. O pessoal da Sistax, logicamente, a Letícia que está aqui conosco, fazendo um ótimo trabalho. Daqui a pouquinho ela já coloca para vocês aí o formato que isso vai ser disponibilizado, tá bom? Mas vai ser na sua íntegra. A gente já prepara todo o material aqui, pensando em vocês, né? Olha que interessante, para preparar esse material, eu estava falando isso, eu não aproveitei nada de abril, eu acabei trazendo tudo novo agora, né? Até porque eu queria fazer essa leitura em relação à recuperação de crédito, essa minha vivência diária, principalmente com empresas hoje em dia que estão pensando nisso. E aqui eu quero trazer alguns dados que para mim me chamou a atenção. Primeiro, olha que interessante, né? Nós tivemos. Antes de tudo, eu vou fazer essa didática que eu faço com os meus alunos em sala de aula, né, pessoal? O pessoal aí da BSSP já conhece bem aí o exemplo, né? Olha que interessante isso, eu sempre falo isso, né? Vamos sair um pouquinho daqui da conversa, vamos entrar aqui numa didática. Olha que interessante, amanhã não, que amanhã é jogo do Brasil, vamos pensar que terça-feira que vem você vai ter reunião aí com 10 prospecções, 10 possíveis novos clientes, tá bom? E dentre esses 10 novos clientes, você começa às 8 horas com reuniões, lá pelas 20 horas você terminou todas as reuniões, um dia muito satisfatório em relação às reuniões, e de 10 reuniões você fechou 9 contratos. Olha que interessante, olha que produtividade, isso é muito bom. Você é muito boa. Isso é óbvio. É isso que nós vemos nos detalhes em relação às fiscalizações. Olha que interessante esse dado, né? Segundo os dados da Receita Federal, isso não se altera, tá? Existe uma média entre 88% e 92% pelos dados históricos, ou seja, 90%. De que, das fiscalizações abertas, 90% delas vão ensejar numa autuação. Olha que interessante. Então, quando um cliente teu te liga e fala, estou numa fiscalização, e aqui, logicamente, federal, mas o estadual a gente acaba vendo a mesma coisa, né, municipal, estou numa fiscalização, qual que é a tua resposta para ele?
provavelmente, né, não é que você vai ser, né, não tem como falar o 100%, mas provavelmente nós vamos ter uma autuação. Por quê? Porque sempre 90% vira uma autuação. Isso é muito interessante até para a gente tirar o romantismo, né? O pessoal às vezes tira o romantismo, coloca o romantismo e fala, não, mas pode ser que o fiscal faça isso, etc. e tal. Isso mesmo, Eduardo, uma alta produtividade, né? A Receita Federal, ela coloca exatamente nisso. E se você olha os dados históricos, agora ela colocou um outro diagrama para não deixar isso tão evidente. Mas você vai ver que começa em 88%, já chegou em 91, quase 92%, e hoje em 87,56% em 2021. Ou seja, é uma média de 9, entre 10 e 9 acabam virando uma autuação. Então, o problema ainda continua muito forte, né? Então, assim, de 10, 9 é muita coisa, né? Será que realmente... E aí são perguntas que eu faço, né? Para alunos, para colegas, para amigos, na minha vida profissional. Será que realmente esses 9 estavam errados? Será que realmente a gente tem uma linha de pensamento como essa, né? Ou será que realmente divergência de entendimento, tomada de riscos, problemas entre judiciário e administrativo, que às vezes estão em linhas diferentes, né? Posicionamentos da Receita Federal, que às vezes vão em não conformidade com o judiciário, são situações como essa. Né? E aí, nesse exemplo, eu vou citar o maior ponto para a gente, né, de exclusão do CMS. Tem até uma grande amiga minha que está aqui, que a gente estava falando de exclusão do CMS essa semana, e é exatamente sobre isso, né? Exclusão do CMS na base de cálculo do PIS da COFINS, que a gente teve posicionamentos administrativos divergentes com a Constituição Federal, algo que depois de 20 anos foi consolidado. Entendeu? Então a gente tem situações como essa que realmente levam para uma judicialização, para essa máquina, né? Essa máquina cada hora. E muito bom ponto, Eduardo. Eu vou pegar essa tua situação aqui de elisão, ou evasão fiscal, termos que o pessoal relaciona aí quando a gente fala com planejamento ou com sonegação. Eu vou falar dele daqui a pouquinho, tá? Vai ser um dos meus últimos slides. Muito bom teu ponto aqui, mas eu vou segurar um pouquinho. Valor médio, que interessante. Então, de 10, 9, a conversão de fiscalização e autuação existe, né? Nossa, que bastante, né? O número é alto. E a média, né? Qual que é a média? De novo, vamos fazer uma didática? Olha que interessante. Então, vamos pensar numa hamburgueria, né? Eu sempre faço esse exemplo, né? A hamburgueria tem hambúrguer ali de 20, o mais baratinho, 30 na média, e 40, um premium aí, né? Pensando aqui num exemplo, né? E aí, qual que é o ticket médio, né? Nessa hamburgueria, o pessoal, quando entra lá, o pessoal compra às vezes o baratinho, às vezes o caro, na média. Na média, o ticket médio é de 30. O pessoal sabe que quando pisa lá, R$ 30, né, que o pessoal gasta. Então, qual que é o ticket médio de um auto de infração no Brasil? Porque se você está falando que são 200 bilhões em 2021, que nós temos aí 90, quase 90% de conversão de fiscalização e autuação, então, se o contribuinte me liga e fala, Tiago, estou em fiscalização, eu vivo há 17 anos isso, fiscalização, qual que é a chance de eu ser autuado? Fala, olha, segundo a Receita Federal, você tem quase 90% de chance de ser autuado. Tiago, você já pegou casos que não vieram autuações? Sim, consigo contar numa mão. É exceção, é exceção. Que bom se você tiver mais exceções na sua vida, mas na nossa vida, na minha vida profissional, a gente vê menos, tá bom? E a média? Qual é a média? A média de olha esse dado, pessoal, olha esse dado. A média de um auto de infração no Brasil é de 23 milhões e 300 mil. É esse dado que está aqui. Ou seja, o contribuinte... Ah, professor, mas às vezes tem de 1 bilhão, às vezes tem de 200 mil. Sim, na média. Na média, 23 milhões. Sabe o que é isso? Você chegar para uma empresa, entregar um cheque para ela no nome dela de 23 milhões e falar paga, discute ou vira dívida ativa? Está entendendo o silêncio que faz? Essa é a média. Então, por isso que a gente tem que fazer todas as estruturas, daqui a pouco eu vou falar de compliance, para evitar situações como essa. Evitar, você mitigar, limitar. Não que você vai ter toda a certeza que isso vai acabar. E aqui eu trouxe duas novidades, né, que eu acho que são bem interessantes. Um grande foco da Receita Federal, né? Então, o que a gente acaba vendo nessa nossa vida aí de 17 anos de fiscalizações e de aulas e de conversa com servidores, etc. e tal, a gente acaba vendo duas linhas aí de pensamento em fiscalizações, né? Uma linha de pensamento para setorizadas, às vezes, seja por uma situação específica, seja por um setor que sempre está ali sendo fiscalizado, e os maiores contribuintes, né? A Receita Federal, depois de 2018, ela vem com esse dado, um dado muito relevante. Olha que interessante isso. 0,01% das empresas no Brasil, ou seja, a gente tem muita empresa no Brasil, mas 0,01%
que é 0,01% do seu salário? É pouco, é pouco. Então, você concorda que 0,01% das empresas no Brasil é pouco? Elas representam 60% da arrecadação. Algo que continua linear. E aí a Receita Federal, a partir de 2018, vem com essa figura do maior contribuinte, né? Aquele que vai ter um acompanhamento econômico tributário diferenciado. E aí, só para deixar vocês bem atualizados, o pessoal que está aqui conosco na Sistax já sabe disso, né? A gente sempre deixa vocês bem atualizados. Olha que interessante aqui, né? Acabei de colocar a portaria 252 de 2022, que vem trazer os dados aí em relação aos maiores contribuintes. Logicamente, isso aqui tem um preenchimento taxativo, né, e alternativo pela portaria. Então, por exemplo, aqui ele fala, quem tiver 300 milhões na ECF já vai estar, pessoal que lançou 40 milhões em DCTF, massa salarial gigantesca, né? Então, são situações como essa que o contribuinte vai ser indicado como maior contribuinte. Aí, em janeiro, até 31 de janeiro, ele recebe uma comunicação via CAC, falando quem vai ser o auditor responsável por ele. Normalmente, né, e agora, bem claramente, não vai estar no mesmo setor, agora vão ser por regiões fiscais, né? Está ali do lado, né? Isso é uma novidade. O monitoramento vai ser por regiões fiscais e setor econômico. Olha que interessante isso. Lembra que eu falei do setor econômico, olha a parte de comércio e indústria? Olha aqui, a Receita Federal, ela trouxe uma novidade, trazendo o maior contribuinte por regiões, ou seja, deixando ainda mais específico a linha de análise. Então, pô, que legal, já fiquei feliz aqui que eu estou no webinar da Sistax. Essa é a nossa ideia. A nossa ideia é trazer o máximo de atualização para vocês. Então, isso é uma novidade, tá? Não a figura do maior contribuinte. A figura do maior contribuinte veio desde 2018, mas ser setorizado por região fiscal dentro da Receita Federal. Tá bom? Então, olha que interessante aqui. Aqui, um outro ponto, aqui já quero entrando numa linha de compliance agora. Agora, se preparem agora, que agora a gente vem com bons ensinamentos para vocês aí. Olha que interessante, a Receita Federal, antigamente ela tinha uma revista, né? E era interessante aquela revista. Hoje em dia não tem mais, tá? E ela trazia ali algumas coisas, né? Hoje em dia, como que a gente sabe, né? Como a Receita se manifesta, né? Soluções de consulta, atos declaratórios, pareceres, coisas aí que, por exemplo, meu time aqui, que é um ótimo time, faz isso diariamente, que diariamente a gente tem novidades, né? E aí ele tem um segundo ponto, né? Ele tinha uma ideia de disponibilizar também essas revistas, algo que não é mais feito. Então a gente acaba tendo que ir a fundo para saber o que está acontecendo. E aí teve uma novidade também nesse plano anual de fiscalizações, no meu ver, né? Ele divide o plano, para quem nunca viu, até vou fazer aqui uma coisa que eu deveria ter falado no começo, ele divide o plano em quatro, né? Ele divide a primeira parte do plano, ele traz os dados em relação ao ano que ele está analisando, então, nesse caso, 2021. A segunda parte, né, ele vai trazer as ferramentas, então, obrigações acessórias, enfim, como ele entregou tudo isso, né? Quem participa das minhas aulas ali já sabe, eu falo, o carro que te levou para a venda, né? Então, é mais ou menos isso. A terceira parte, ele vem trazer ali a parte criminal, então você vê que é muito forte isso, fraude a título público, pessoal, agora ele tirou, mas ele sempre trazia dados da Lava Jato, né, que foi emblemático, né? Operações Calicut, etc. e tal, planejamentos tributários, e aqui trazendo já, Eduardo, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, hein? Mas ele falava, olha, planejamento tributário, por exemplo, sonegação previdenciária por opção indevida de Simples Nacional. Então, ele já trazia tudo isso, né? E agora, antes de trazer tudo isso, que ele traz um pouquinho menos, né? O relatório ele anda diminuindo aí a quantidade de folhas, ele traz também isso, olha que interessante isso, né? Ele traz alguns pontos de compliance já identificados, e aqui é legal isso, eu coloquei no material e peço desculpa por estar tanto Word, né? Mas é porque eu sei que isso vai ser disponibilizado pela Sistax, né? Então, é uma possibilidade também de vocês depois fazerem uma consulta aí em relação a isso. Olha o que ele faz, eu não vou falar tudo aqui, mas alguns pontos são interessantes. Ó. Ele já identificou que tem problema de cruzamento entre valores declarados de DIF e do que foi efetivamente recolhido para quem está no dia a dia. Daqui a pouco a Karen vai falar sobre isso. Isso a gente vê muito, né? Inclusive nas minhas aulas de auditoria, né, de compliance, esse é um dos exemplos que eu coloco, né? Então é interessante. Às vezes divergência tanto por falta de recolhimento ou por tomada de crédito, né? Enfim. Simples Nacional, omissão de receita bruta, isso aparece há 4 anos, omissão de receita bruta. Algo que vai mudar, hein? Prestação de serviço vem vindo aí. Daqui a pouco a gente vai falar e o professor Edgar Madruga vai falar num webinar só sobre isso, né?
Inclusive, vou pedir aqui algum tipo de retorno financeiro, hein, professor Edgar? Olha só, nem sabia disso, hein? Insuficiência de declarações, falso simples, hein? Vou fazer um silêncio aqui agora, vou fazer um drama aqui agora, hein? Falso simples, hein? Esse aqui eu vou ler, hein? Esse eu vejo muito, hein? Infelizmente. Alcança contribuintes que não apuram nem recolhem a contribuição previdenciária patronal, declarando optantes do Simples Nacional quando não o são. Olha o silêncio. Olha só, Simples não é autuado no Brasil, nunca disse isso, muito pelo contrário, o retorno financeiro é baixo por causa da linha de recolhimento, mas que é fiscalizado. Isso aqui aparece há anos, tanto na omissão de receita quanto agora na opção indevida, ou seja, aquela empresa que deixa só o funcionário, às vezes faz até nota para ter dedutibilidade na grande. Olha que loucura isso, facilmente isso. No ano passado eles trouxeram os dados, eles já tinham feito cruzamento quase 14 bilhões de evasão fiscal. Evasão, sonegação. Isso é sonegação. Isso é sonegação. E aqui eu quero chamar uma outra atenção também. Eu até anotei aqui, porque essa semana eu tenho, acredito que esteja aí, se tivesse manifesto, a Fabiana, uma grande amiga, professora também, fez uma pergunta. A gente estava falando sobre o PERSE, e aí, lembrando que o PERSE, né, nós temos legislação específica sobre o tema, nós temos isenção, né, então tem que ser lida de forma taxativa, nós temos o Código Tributário, e tem a instrução normativa que regulamentou a matéria. Não vou entrar aqui em ponto de cadastura, etc. e tal, que isso aí o Judiciário bem endereça. Mas eu vou falar que a Instrução Normativa 2144 traz algumas premissas e aí a gente vê o pessoal indo numa linha aí meio estranha, né? Por exemplo, pegando, não tem KNAI, não tem nem KNAI, não tem nem discussão de KNAI, e eu já vi algumas empresas falando, pode, não pode, gente. Leitura taxativa da legislação, tem que olhar ali, segregação do que há efetivo recolhimento em relação àquela atividade empresarial. E um terceiro ponto, mudar de regime para o ano que vem ter isenção, passar para presumido, calma, gente. Calma, olha a lição normativa. Cuidado com o risco. Isso, para mim, não é planejamento tributário. E aqui eu já vou até trazer um spoiler, Eduardo. Toda vez que você está falando de uma evasão, de uma sonegação fiscal, isso não é planejamento tributário. Planejamento tributário é elisão. É você adotar a melhor postura nos termos da legislação, do compliance, do que é aplicado, mas não numa linha de sonegação. Não numa linha de estar pegando algum tipo de subterfúgio, né? Alguma coisa que não condiz com a realidade. Isso não. Então, e aí, olha que interessante aqui, puxando por último ponto, ECF, né? Orientação às pessoas jurídicas a cumprirem corretamente suas obrigações tributárias. Esse é a Receita Federal, nesse ponto, ela está dando um show. E aí vai entrar o Confia, que eu já falo daqui a pouco, tem até slides próprios. Ela fala o seguinte, tudo bem, eu já entendi que 200 bilhões eu não tenho retorno financeiro. Não tenho, porque o contribuinte paga muito pouco. Então, será que realmente está todo mundo errado? Não, tem uma pequena parte que realmente não quer. E se eu provocar e trazer um pouco, e ajudar o contribuinte e ter uma visão colaborativa entre as partes? Ou seja, não aquela discussão, né, aquele conflito, o contribuinte está de um lado e o fisco do outro, mas vamos aproximar essa relação para ajudar o contribuinte a fazer algo que já acontece com o maior contribuinte, né? O maior contribuinte ele tem aquela interação com o fisco que nós não estamos falando de fiscalização. Nós estamos falando só de um acompanhamento, mas fazer isso em outras linhas de pensamento. É o que a gente está vendo. Vários movimentos em relação a isso. Não tenho como não falar de representação para fins penais, né? Aqui é complicado falar sobre isso, né? Continua tendo um percentual muito relevante nas autuações, quase 28%, vem acompanhada de representação para fins penais. É um dado complicado. Tecnicamente falando, né, a gente só poderia falar de representação para fins penais na constituição definitiva do crédito tributário. O que quer dizer isso? Que só a partir da discussão administrativa, né, os contribuintes que optam, a gente poderia ver ali o Ministério Público participar da discussão para ver se realmente teve ali algum tipo de atuação. Na minha vida profissional, eu também faço crime contra a ordem tributária, eu vejo isso muito, mas muito forte. Inclusive aqui é o profissional, né? Seja professor, seja advogado falando, né? Também é um grande ponto. Eu vou em delegacia contra crime fazendário, o grande ponto de discussão deles é: você vai pagar ou você não vai pagar? Por quê? Por que ele faz essa pergunta? Porque a Lei 8.137, lá de 90, que vai falar sobre crime contra a ordem tributária, se for, e a jurisprudência mais do que sólida sobre isso, fala o seguinte: olha, quando você tiver um pagamento, ele extingue a punibilidade do crime contra a ordem tributária. Tá bom? Se for só crime contra a ordem tributária, se estiver falando de lavagem, contravenção, aí é outra coisa, aí é crime penal
e vai seguir outra, vai ter ação penal, vai seguir tudo normal. Agora, se fosse crime contra a ordem tributária, o pagamento extingue, a punibilidade e o parcelamento suspende. Então, no final do dia, acabei de estar aqui na delegacia, o investigador só pergunta isso. E aí? Vai pagar, não vai pagar, vai pagar, não vai pagar. Por quê? Porque se pagar, acabou todo o problema para eles. Então, a gente vê aí uma certa pressão, né, no contribuinte, né, de, olha, tem uma representação para fins penais, etc. e tal. Então, algo complexo, tá? É algo complexo, e aí eu só trouxe os dados para vocês que realmente eles são fortes, né? Você falar aqui da autuação, e lembrando que a gente está falando de pessoa física, tá? Então, sai da pessoa jurídica, né? Sai da pessoa jurídica, a gente vai para a pessoa física, né? Foi que nem nesse meu caso, acompanhar ali o sócio, né? Um casal, não é legal, não é legal, né? É um ambiente hostil, é um ambiente complexo para a gente que advoga, tudo bem, a gente já está um pouco mais acostumado, mas para quem não é essencialmente um pouquinho complicado. Só uma pergunta aqui, eu vou tentar endereçar aqui as perguntas, aí não espero que esteja fazendo mal. Uma pergunta da G. Ruiz, aí, quais as chances de ser autuado de um KNAI que não corresponde especificamente ao serviço? Realmente, né, de novo, né, não tem como eu falar para você, acho que é Jéssica, né, não sei se esse é o teu nome, perdão, não tem como falar para você se vai ser ou se não vai ser autuado, mas para a gente que está muito acostumado, né, não ter a conformidade dos seus dados cadastrais pode ter não só uma autuação, né, por exemplo, por uma classificação indevida, etc. e tal, um reflexo disso na tributação, como também seus dados cadastrais, né? Por exemplo, os estados não gostam muito disso, né, e podem trazer até um processo de inaptidão, né, alguma coisa nesse sentido, né, se não condiz com a realidade. Então, é um ponto de atenção e a gente fala isso muito em aula. Eu tenho até um slide, agora eu lembrei de um slide meu de aula, que a gente vai falar sobre a importância de você atualizar os dados, atualizar a KNAI, estar com objeto social condizente, porque é isso que vai trazer a robustez da sua atividade empresarial. Lembrando que pessoa jurídica é uma ficção, então eu tenho que trazer todos os elementos daquela ficção, ok? Então, na minha visão, teria que regularizar o quanto antes, né? Mas de vez em quando a gente acaba vendo algumas situações aí como essa. Vamos passar para um outro aspecto aqui que eu acho que é bem interessante. O que é esse confia? Olha só, olha os dados, né? Vamos de novo fazer um grande overview aqui do que foi falado até agora. Uma grande revisão. Nós temos aí 200 bilhões de autuação, só num ano, o que se soma com mais 177 do ano passado, ano de 2020, mais 203, muito, né? Muito, muito. O que o contribuinte recolhe? Um percentual abaixo de 5% disso. Estou sendo otimista aqui no meu comentário. Se abre fiscalização, 90% delas viram autuação. O contribuinte vai para o judiciário discutir, por exemplo, a exclusão do CMS e fica 20 anos esperando. Ou salário maternidade, 12 anos. Enfim, são discussões. De fato estamos aí, né? Alguma coisa que é claramente inconstitucional e a gente vê isso no judiciário, felizmente, ainda agora com posição indo para uma linha favorável, né? Será que a gente vai continuar nessa relação? Será que essa relação é uma relação produtiva ou não? Ou os dados vêm crescendo conforme CNJ, conforme Receita Federal do Brasil. Os dados são emblemáticos, né? Eu já tinha comentado sobre eles. 75% do nosso PIB, 5,4 trilhões em discussão. Só no âmbito da Procuradoria nós temos 2,6 trilhões lá estocado, né? O pessoal ali que já cuida de regulariza sabe disso, né? Transações vindo, parcelamento, o contribuinte rezando para... Será que continua nisso? Então, Receita Federal, ela já tinha... Aqui no estado de São Paulo, eu estou no estado de São Paulo, a gente já tinha visto a figura dos nos conformes, né? Alguma coisa aí que veio e está mudando um pouco. Veio essa linha agora de, será que isso é sadio para o longo prazo? Será que isso atrai investimento para o Brasil? Será que isso atrai segurança jurídica ou a gente tem que mudar um pouquinho do conceito? E aí vem uma excelente novidade da Receita Federal. Ela saiu da ideia, e ela até tinha colocado o conforme, né, que era o conformidade, numa consulta pública, agora ela já veio já com uma ideia de aplicar o Confia. Para quem não viu, tem até vídeo depois no YouTube, quem quiser, logicamente, entra em contato conosco aí, eu vou colocar meu Instagram ali no final, o pessoal da CITAC também, a gente manda aí os links para vocês, que é super fácil. Ela vem falar o seguinte, não, eu preciso de uma conformidade e uma colaboração entre ambos. Só que é um contrato, né, todo mundo tem ônus e bônus. E, logicamente, práticas globais, né? Isso no âmbito acadêmico a gente vê muito, práticas globais que já estão funcionando, estão sendo trazidas para o Brasil, logicamente, respeitando e guardadas as proporções do Brasil, né? Mas eles veem isso, olha, não dá mais. A gente tem que, de um lado, ajudar o contribuinte a preencher, por exemplo, uma ECF, que não é fácil, a retificar quando tem problema de retificadora, a colocar no bloco XYZ.
E, por outro lado, o contribuinte também tem que se mostrar se ele está tentando fazer tudo corretamente, se ele está mantendo o KNAI correto, se ele está mantendo as classificações fiscais corretas, se ele está fazendo um bom trabalho de compliance, porque aí eu consigo separar o joio do trigo. Eu consigo saber quem realmente tem vontade de sonegar, e pela minha experiência profissional, e eu já vi isso de outros professores que conhecem muito mais do que eu, falando o seguinte, olha, realmente, a linha de sonegação no Brasil, a gente pode falar que é o quê? 5%? 5% tem vontade mesmo. O resto não. O resto, às vezes, está nessa divergência, né? O Fábio, a gente estava conversando com o Fábio, há um tempo atrás, a gente estava falando da dificuldade de uma empresa de pegar um entendimento administrativo, colocar esse entendimento, entender o entendimento, por exemplo, de um manual novo e ver o impacto disso dentro de casa, né? Como afeta várias áreas, né? A Michelle está falando aqui, questões de classificações fiscais, impacta tudo, impacta preço, impacta retenção, tudo. E a gente vê uma volatilidade, né? Eu já participei de situações, por exemplo, que num ano teve 20 vezes a alteração de classificação fiscal do mesmo produto. E aí, eu sigo o meu entendimento ou do fabricante? Então, são questões como essa que a gente precisa trazer um pouco mais de. Vou inventar aqui, vou trazer um novo tema que a gente não pode separar, tirar a poluição, né? Porque realmente não traz nada por longo prazo, né? Então, olha só que dados isso. A gente tem quase 6 mil servidores na Procuradoria, só na Procuradoria, mais 10 mil na Receita, mais os contribuintes que tem que ter bons contadores, empresas de inteligência fiscal, como a Sistax, os profissionais têm que fazer cursos como o da BSSP, tem que ficar próximos de professores, etc. e tal, para ver como que está sendo, como que está funcionando. Será que isso é sadio no longo prazo? Não. Então, é exatamente situações como essa que a gente vê o programa do Confia. O benefício do Confia, maior segurança jurídica, redução à litigiosidade, isso já está em implementação. Hoje a gente já tem empresas que foram selecionadas aí, poucas empresas e vão ter mais, para o projeto piloto, para trazer essa conformidade colaborativa, né? Essa cooperação entre fisco e contribuinte. Algo que a gente vê que funciona. Então, isso não é novo, tá? Quando teve nota fiscal eletrônica, quando teve do INPE, quando teve DUI, nós vimos o contribuinte jogando junto com a Receita Federal e dá certo, porque aí eu implemento já sabendo as dores, né? Então, eu já solucionei ali, ou realmente é uma coisa aí que tem um entendimento divergente. Então, olha que interessante. Olha ali, aí eu vou deixar para vocês, né? Então, responsabilidade, né? Formalização, documentação, coisas que isso aqui é da própria Receita Federal, tá bom? Do que ela espera. E aí os dois lados, né? Os dois lados esperam. E eu particularmente assim, mas Thiago, peraí, você é advogado também, né? Você ganha com isso, sim, mas isso não é sadio no longo prazo. Não é sadio no longo prazo ficar discutindo 14 anos, porque a Receita, porque uma instituição normativa fala uma coisa, a Constituição fala outra. Não é legal isso no curto prazo. E para o empresário, para a empresária, é um custo, né? Não é um investimento. Não é um investimento. Né? Então, necessariamente, a gente pensa exatamente como isso. Né? A Rosiane, ainda não, tá? A gente não está nesse procedimento ainda de oferecer. Né? Eles já selecionaram algumas empresas, vocês vão ver até no vídeo do Confia da própria Receita Federal, que ela já traz empresas, não me falha a memória, é a Singenta, e tem mais algumas outras empresas que são, mas são poucas, tá bom? E, logicamente, no segundo momento, mas e aí pensando em empresas que ela vai selecionar, tá bom? Ela ainda não colocou a disponibilização de poder entrar ou não poder entrar, tá bom? Não, ainda não foi aprovado, tá bom? Esse número é importante. A Jéssica fez uma outra pergunta aqui sobre os dados de faturamento, os limites, né, de Simples Nacional, se alteraria. A gente ouviu muita coisa aí. Refaz essa pergunta dia 6 de dezembro para o professor Edgar Madruga, que transita também bem aí nos corredores, mas pelo que a gente tinha visto, o número seria bem maior, né? Eu ouvi 8 milhões, né, de faturamento, uma coisa quase o dobro, enfim. Mas não vimos nada disso efetivo. E o que eu posso te falar é que, na minha impressão, a gente vai ter uma mudança aí de mandato, né, de situação política, e aí a gente vai ter que esperar um pouquinho tudo isso. Né? Até falo isso para os meus alunos. Meus alunos falam, e a reforma que eu vou falar agora? Não vai dar para ver nada, né? A gente vai ter que ver um novo mandato, duas casas que vão ser diferentes também, e aí a gente vai ver o que vai implementar, né? Então, é uma linha de pensamento. E aí os princípios de governança que eu coloquei só para deixar bem forte para vocês, esse é o grande foco da Receita Federal, né? Transparência, equidade, prestação de contas, a transparência, a informação ali e a responsabilidade cooperativa, né? Seja dos agentes de governança dentro do fisco, seja dos agentes de governança do lado do contribuinte, né? E aqui eu quero só, não vou comentar, prometo, Karen, não vou comentar muito, mas eu quero chamar muita atenção para o sistema público de faturação digital, né? Então, a gente não pode esquecer, e a Receita Federal bem endereça isso,
sobre, e aqui eu já vou fazer várias conexões, né? Primeiro, sistema público de estruturação digital desde 2007 muito forte. Hoje a gente vê isso já sendo quase finalizado na parte previdenciária. Os meus alunos já sabem que eu faço sempre essa pergunta: o que está faltando aqui? Eita, nota fiscal de serviço eletrônica. Por quê? Porque a gente tem aproximadamente 200 municípios com XML numa imensidão de 5.570 municípios. E aí a gente viu que a Receita Federal, por exemplo, como é que ela vai cruzar PIS e COFINS? Como é que ela vai saber o faturamento do Simples Nacional? Como é que ela vai saber o IRSS? Ela precisa da informação da nota fiscal de serviço, mas a gente vê aí que o pessoal... E como é que você vai pedir para o município fazer isso, né? A gente sabe a situação financeira. Então, assim, não tem como. Ah, mas ela tem São Paulo, tem Curitiba, tem Rio. Exceções. A maioria não é. Então, a gente vê, e aqui eu até vou colocar, eu coloquei para vocês aqui que é interessante isso. Hoje nós temos um evento à tarde, e até eu coloquei para vocês aí, da própria Receita Federal do Brasil, se não me falha a memória, 16 horas ou 14 horas, aqui eu não me recordo, aqui, ó, 15 horas, que ela vai fazer o lançamento da plataforma de nota fiscal de serviço, né? As novidades. Se você puder participar, participe, mas é muito mais importante, extremamente importante, você vir na apresentação do professor Madruga, dia 6, para ouvir as impressões dele, que a gente já sabe no mercado e no ambiente aí, como isso vai funcionar. Então, assim, os cruzamentos estão aí, né? A gente já viu isso é efetivo, né? Ter compliance, ter auditoria tributária não é uma opção, na minha visão, e essa é a minha recomendação enquanto advogado, enquanto professor. Não é uma opção, isso é mandatório para o contribuinte ter um mínimo de regularidade em relação às obrigações acessórias dele. E aqui eu até faço uma ênfase, né? Passou aquela crença, hein? Eu recolhi tributo, é o que basta. Passou isso. Hoje em dia, a obrigação acessória está na mesma linha, e em alguns casos até mais. É pela obrigação acessória que você concorda comigo que é o grande insumo para esse cruzamento? Ela precisa disso, eles precisam disso. Inclusive, hoje em dia, se você embaraçar uma fiscalização, você pode chegar numa multa de 225% no âmbito federal. Uma multa qualificada, por exemplo, de 150%. Então, são pontos bem interessantes, e a nota fiscal de serviço aí vai ser para mim, um grande fechamento disso tudo. Dizem até que nota de débito, a gente vai ouvir, mas que são pouquíssimos casos que a gente vê nota de débito, que aí fechou mesmo tudo. Então, o contribuinte tem que entender que ele precisa se paramentar de soluções para entregar isso. Porque do outro lado, né, tá ponto com isso. Eu sempre falo isso, né? A gente ainda tem um antagonismo, né? Então, do outro lado está te esperando com uma bazuca e você vai com aquele canivete enferrujado, né? Não pode, né? Não pode. Mas eu fiz no Excel, mas eu bati. Não, calma. Tem que ter soluções fiscais nesse sentido, né? E aqui, só para fechar, de novo, né? Não é o Tiago que está falando, são os dados. Os dados. Olha o crescimento de entrega de obrigações acessórias. Você vê que o previdenciário nem está aqui. O E-Social nem está aqui, né? Mas mesmo assim, olha os dados. Excedeu o que se aumenta de entrega de obrigações acessórias e se aumenta autuações. Ou seja, um vem com o outro, né? Acho que isso é muito claro na minha visão, né? E aqui eu quero trazer uns outros pontos aí para fechar a apresentação, que a gente tenta... Sim, Gé. A gente fez uma outra pergunta interessante aqui sobre solidariedade, né? Nós temos ali do artigo 124, né, 125, e aí depois do 133 em diante, ali do Código Tributário Nacional, a gente fala muito em responsabilidade, né? Isso realmente na área tributária a gente acaba vendo com muita facilidade, né? Uma solidariedade, né? Solidariedade, lembrando que pode ser da legislação ou interesse comum na operação, né? Que aí a gente entra num campo, às vezes, de subjetividade, questionável. E, principalmente, eu quero fazer um grande ponto em relação a isso que você comentou. Uma ótima ponderação. A gente vê no judiciário isso muito forte hoje em dia também, de olhar os limites também, né? Essa solidariedade, quais são os limites dessa solidariedade? Principalmente quando se desce da pessoa física da pessoa jurídica para os sócios, né? Existem limites para isso, né? A gente vê outras áreas de direito que, infelizmente, não, mas o tributário, sim. O tributário a gente vê incidente de desconsideração próprio na área jurídica, né? Na área processual. Então, cada hora mais, isso eu vejo um movimento muito forte de se respeitar a pessoa jurídica de um lado, sócio do outro, né? Lógico, tem situações, tem N exceções, mas a gente vê isso muito forte. E aqui, entrando nos últimos pontos que eu queria considerar, olha que interessante, tudo isso que a gente falou de dados, tudo isso que a gente falou de pontos de compliance, etc. e tal, é isso. Você precisa de tudo isso para ter uma linha de compliance, de conformidade tributária, que a Receita Federal
precisa, né? E ela quer colocar um ambiente mais colaborativo, mas o dever do contribuinte, o ônus do contribuinte é estar bem amparado. Então, soluções como de inteligência fiscal, como a Sistax, que provê aqui no mercado, isso é mandatório. Né? Não tem como você chegar numa linha dessa de cruzamento e também não está paramentado assim. Olha a realidade em relação ao contencioso administrativo, né? Isso é muito forte. E tudo isso influencia no seu planejamento tributário, né? Eu vejo situações... Essa foi a pergunta que me fizeram, né? Ah, olha, mas eu vou fazer um planejamento tributário de optar pelo simples, de sair do simples só para ter a isenção do PERSE. Isso é sonegação, isso não é planejamento. Isso não é planejamento. Então, assim, tem que se separar muitos conceitos, né? E, normalmente, quando você pega essa mesma empresa, né, e vai para uma linha de recuperação de crédito, é que eu quero entrar no ponto de recuperação de crédito, aonde isso aqui tudo afeta? Não. Quem tem um bom conhecimento do seu negócio, quem sabe o que está fazendo, que tem uma boa estrutura, bons terceiros, ele está pronto para planejar e ele está pronto para recuperar. Porque o que a gente acaba vendo, e aí eu vou falar aqui, por exemplo, Sistax acabou de fazer muitos eventos para o pessoal de varejo, e eu já fiz consultoria para as maiores empresas de recuperação. Aí eu falo para vocês, tem muito dinheiro dentro de casa. Por quê? Por classificações indevidas, por retenções que não foram tomadas, por preenchimento de obrigações, por desconhecimento de teses jurídicas, às vezes pacificadas. Pacificadas. Semana passada eu estava numa conversa aqui com uma baita de uma profissional que no escritório dela ela considera o aviso prévio como tributável, algo que desde 2016 tem posicionamento que não. E aí, né? E aí eu já vou até jogar aqui para a BSSP, né, a bola. Por isso que você tem que estar cada hora estudando mais. Não tem como não estar estudando, né? Eu coloco aqui, no finalzinho vai ter meu Instagram, todo dia tem quase novidade. Por quê? Porque realmente esse é o mundo tributário, né? É um mundo tributário que te desafia a cada hora a sair da zona de conforto e ir atrás. E a recuperação de crédito está nisso. Ah, professor, eu vou entrar com uma recuperação de crédito, seja administrativa, seja uma discussão judicial. Isso vai me atrair uma fiscalização? Não. Não. As fiscalizações, eu estou te mostrando isso aqui, provando, elas já existem, inevitavelmente. Você ir para uma linha de tomada de crédito, você ir para uma linha de discussão judicial, esse é como eu posso dizer, o básico em relação a ver se você realmente recolheu indevidamente, e nisso você também pode achar algum ponto de compliance, né? Isso é muito interessante, né? Então você vai fazer uma auditoria interna, né, tributária, e por outro lado, as discussões judiciais são mais do que presentes. Olha o diferencial de alíquota. Nós estamos hoje com 5 votos favoráveis no Supremo Tribunal Federal. Uma coisa que, na minha visão, na minha humilde visão, é constitucional. O ICMS, no caso do diferencial de alíquota, foi uma novidade, foi fruto, inclusive, da jurisprudência anterior e precisa respeitar os dois princípios, anterioridade e noventena, ou seja, vigência em 2023. Ah, você está falando para a empresa não recolher? Não, a empresa tem que recolher para não ter problema de embaraço, não ter problema com o fisco estadual. Mas, por outra via, se o Supremo decidir que é inconstitucional o recolhimento em 2022, se tem aí um ano de ganho. É o que aconteceu, por exemplo, com a exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, tinha jurisprudência extremamente desfavorável do Superior Tribunal de Justiça. E aí se entende, no Supremo, porque a matéria era constitucional, que o entendimento não era correto. Então, o contribuinte ele tem que ficar cada hora. Isso, na minha visão, minha humilde visão, a respeito dos outros professores de planejamento, isso está intrínseco com o planejamento tributário. Extremamente. Criação de fundos, isso, a gente vê várias criações de fundos. Se ele for extremamente correto, né, e seguindo as legislações, etc. e tal, a gente tem vários planejamentos aqui também extremamente efetivos, mas, de novo, né, casando legislação com realidade, com a robustez que se pede em relação a, por exemplo, um fundo, em relação a uma empresa, etc. e tal. Agora, uma coisa que é fictícia, né, uma coisa que você cria ali que não condiz com a realidade, ou já tem jurisprudência afirmada que aquilo ali é uma tomada de risco, né? É uma tomada de risco, tomada de risco pesada. E aqui um ponto que eu ainda quero considerar, a presença de parcelamentos e transação. Hoje em dia a gente tem a transação, houve uma mudança, né? A Receita Federal acabou de regulamentar, inclusive, a transação dela. Não é, né, que o pessoal que estava mais acostumado aí a refis da vida, né, os refis da vida, né, PET, etc., não é na mesma linha de pensamento. Agora vamos esperar aí o próximo governo, né, se vai vir com parcelamento ou não. Os dados históricos é que sim, deveria ter um novo parcelamento, seria uma grande ajuda, né? Lembrando que eu sempre falo isso em aula, né? O pessoal vai até ficar feliz aqui de lembrar, né? Parcelamento não é uma análise tributária, desculpa falar isso. É uma análise financeira. Se você reduz 90% de um débito, né? Pensa ele sendo discutido mais 10 anos, né? Então, às vezes, o retorno financeiro é muito
qualitativo. Hoje em dia tem as transações, para quem consegue fazer ali no sistema do Regularize, Receita Federal está ajustando ali a dela, mas os percentuais ainda são não tão atrativos, né? Como a gente compara ao olhar para parcelamentos, né? Era isso que eu tinha para comentar hoje. Vi que tinha muita coisa. Só fazendo minhas últimas ponderações, e aí, para quem ainda não me segue no Instagram, está aí meu Instagram. É por lá que eu também troco ali algumas figurinhas, se necessário, e também disponibilizo algumas novidades. Para o pessoal, eu queria só deixar um ponto aí, se quiserem até tirar a apresentação para eu finalizar, eu queria ouvir a Karen, que agora é uma das partes mais brilhantes aí da nossa, que é a parte de interação com a Karen, que ela vai trazer as vivências dela, e a parte técnica também. Mas é bem interessante tudo isso que a gente comentou hoje, né? E eu quero deixar bem claro que por isso que eu fiz uma linha, né? De 3 grandes pontos, né? Fiscalizações é inevitável, né? Você tem CNPJ no Brasil, prazer, você tem risco. Não tem muito como fugir. Segundo ponto, e por isso que você precisa se paramentar, né? Por isso que você precisa estar muito bem estruturado. Segunda coisa, compliance é a ferramenta para tanto. Seja para o fisco, pelo SPED, por exemplo, seja para nós contribuintes nos nossos cruzamentos. Isso é inevitável. Zera o teu risco? Nunca. Mas ele mitiga e ele traz transparência para o negócio. Vários contadores e contadoras aqui. Esse não é o objeto da contabilidade? Trazer segurança e confiabilidade para os sócios, para os acionistas? Então, e o último ponto, a recuperação de crédito continua sendo e eu não estou falando aqui de arrojado, eu não estou falando estou falando de realidade. Por quê? Porque quando você acaba olhando, e a Karen, e eu quero até já passar essa bola para a Karen. Karen, quando você faz uma análise de inteligência, quando você faz, e eu sei muito bem que a Systax fala isso, porque eu uso a Systax é um dos meus exemplos em aula, inclusive. Falando o seguinte, olha, quando você faz ali, por exemplo, uma validação da classificação fiscal, inevitavelmente você vê ali pontos de compliance, ou seja, vão ajustar alguma coisa para evitar o risco, né, para parar e apagar a vela do risco, mas, por outro lado, você também acha oportunidades, não é uma realidade? Sim, com certeza, Thiago. Primeiramente, te parabenizar pela excelente explanação, o pessoal tem gostado bastante aí dos seus comentários, perfeito. Anotei aqui, sim, algumas considerações a serem feitas. E, claro, com relação a quando você faz um trabalho de revisão, seja de NCM ou seja de cadastro, muitas questões surgem no sentido de que, olha, estamos fazendo certo, vamos manter. E outras, olha, precisamos ajustar. Quais são os impactos desse ajuste? Né? Seja para o bem ou para o mal. Mas, de fato, muita coisa acaba surgindo. E diante de tudo que você colocou aqui, fazendo alguns comentários, algumas ponderações, eu achei bem interessante quando você colocou que basicamente a Receita Federal vai se concentrar em fiscalizar as grandes empresas e que representam 1%, né, em relação a valores e um ticket médio de autuação de 23 milhões. Engraçado porque eu já trabalhei em empresas multinacionais, assim como você, e a gente pensa, é uma empresa multinacional, não tem problema nenhum, faz tudo certinho. E aí a gente tem cada surpresa, não é mesmo, Thiago? Então, seja você grande, seja você pequeno, vale a pena olhar, porque de repente, isso a gente está falando de um ticket médio de 23 milhões, né? Mas pode ser muito superior a isso, uma autuação. Então, você voltar a sua atenção para os seus procedimentos, para a capacitação da sua equipe, para contar com profissionais que sejam qualificados, o contador, o advogado, uma consultoria, uma empresa de tecnologia para te auxiliar nas suas demandas, né? A gente falando em tax transformation, em situações em que a gente consegue minimizar trabalho, eficiência, enfim. Então, vale muito a pena a gente olhar para esse aspecto, né? E interessante que me chamou a atenção também a relação dos segmentos, né? Então, eu vi que muitos segmentos estão relacionados a empresas do agro, de equipamento, de maquinário, enfim, fertilizantes. E aí, como uma colega também mencionou aqui no chat, né, a Rosiane, a gente tem acompanhado uma movimentação dos estados em relação à tributação do agro, né, a implementação de fundos
para ter uma maior arrecadação a título de compensação do que foi a Lei Complementar 194, que retirou uma parte da arrecadação dos estados. Então, a gente vai ficar atento aí a essas movimentações. Lembrando, né, a gente tem o evento na próxima semana com o professor Edgar Madruga, falando sobre a nota fiscal eletrônica de serviços, o quanto isso já é real, né? Então, ele vai trazer esses comentários, com certeza vai estar acompanhando esse evento de hoje e vai trazer para a gente um compilado de todas as informações relacionadas a esse aspecto. Então, é bem interessante para quem é prestador de serviço, e aí a gente... todos os assuntos estão muito relacionados, não é mesmo? E aí a gente volta àquela questão, por exemplo, do KNAI também, que foi mencionado, um KNAI incorreto ou um KNAI genérico, quais são os reflexos disso? Já analisei também diversas situações como essa, e o reflexo é gigantesco, seja em termos de fiscalização, seja em termos de trato negocial com o seu cliente, a questão de precificação, a questão da retenção dos impostos, das diferenças de alíquota, porque a depender de um KNAI, você enquadra num determinado serviço e que não é exatamente aquele que você presta, e isso tem reflexos tributários. Então, todos os assuntos estão muito interligados, né? Então, só para a gente mencionar, além desse evento do dia 6, no dia 14, a gente também está preparando um evento trazendo um overview de como vai ficar os aspectos tributários diante dessa mudança de governo, o que esperar para 2023, né? Então, a gente está trazendo a Cláudia Marchetti, que também é conhecida aí da BSSP, também já fez eventos conosco para fazer o fechamento, né, de webinars do ano de 2022. E, com certeza, na primeira quinzena, faremos também um evento que já tem se tornado aí tradição da Sistax, 2 anos seguidos, vai ser o 3º ano, que eu vou comentar também sobre as alterações tributárias que a gente vai ter nessa virada de ano, né? Quem atua no tributário sabe que a gente não dorme, né? Fica acompanhando o Diário Oficial aí no Natal e o Ano Novo. Então, muita coisa tá para sair, principalmente essa questão de alteração de alíquota dos estados, majoração em relação à alíquota do ICMS. A gente está olhando tudo isso muito de perto e vai tecer comentários para vocês, né? E aí, falando um pouquinho já dessa parte final que você mencionou, Tiago, da questão do compliance, né? Da utilização de ferramentas. A Sistax tem um leque aí de ferramentas que auxiliam as empresas no cumprimento das suas obrigações acessórias, na forma do cumprimento correto das obrigações, né? Então, a gente consegue dar tanto o apoio tecnológico quanto por meio de profissionais. A gente tem um time de alocação e também temos um time de parceiros, né? Então, de repente, olha, a minha demanda, eu preciso de uma situação especial, então a gente vai verificar de que forma que a gente consegue atender aí a demanda da sua empresa. E também você tocou num aspecto interessante, Tiago, que a gente está olhando, esse tema é interessante e é pertinente nesse momento, porque a maioria das empresas está fazendo o seu planejamento tributário para 2023, né? Então, tivemos colegas que mencionaram com relação ao aumento do limite para o Simples Nacional, se a empresa continua no Simples, se vai para o lucro presumido, se vai para o lucro real. E não só olhar em relação ao regime tributário, olhar também sobre essa questão de revisão de cadastros, de revisão de procedimentos e também em relação a teses tributárias, né? O Tiago mencionou sobre a questão do diferencial de alíquotas que está para ser julgado até o final desse ano. Esperamos, não é mesmo, Tiago? Isso seja, que haja um ponto final nessa discussão. É um assunto que a gente também possivelmente vai tratar aí. Então, as empresas têm que ficar atentas a esse assunto e não só a outros assuntos também, né? Muita gente tem um estigma com relação à tese tributária, mas são oportunidades que, de fato, se a empresa buscar, né, um advogado, seja dentro da própria empresa ou um profissional externo que consiga auxiliar nesse aspecto, pode trazer ganhos. E isso também representa um planejamento tributário.
né? E como o Thiago falou, tem muita coisa dentro da empresa que às vezes você não está nem sabendo. Então, busque se informar, busque ajuda de profissionais qualificados aí nesse sentido para que a sua empresa tenha competitividade, consiga aumentar os seus lucros, não é mesmo, Thiago? São Isso essas mesmo. as coisas que eu gostaria de fazer. Não, para variar, só ótimas considerações. Eu vou só tecer alguns comentários. Eu acho que o que você falou, muito oportuno, eu já vou entrar por isso, né? O conhecimento gera oportunidades, né? Então, é exatamente isso. E aí eu falo enquanto professor, né? A gente vê os alunos, mas eu não sabia. E aí ele acaba recebendo aquilo, e aí a partir daquilo ele já consegue aplicar e gerando a oportunidade. E aí você sai daquela linha, que é a famosa linha, né? Você não é mais despesa, você acaba virando investimento, né? E aí o profissional ele entende que ele precisa colaborar contigo, né? A empresa precisa colaborar contigo para todo mundo crescer junto, né? Sobre teses, eu minimizo muito essa discussão, porque eu falo o seguinte: existe um fator de competitividade. Você não faz, mas o seu concorrente faz. Então, eu não acredito na tese da exclusão do CMS. Beleza, você não acreditou, você ficou com a tua opinião, o teu concorrente foi lá, acreditou, e hoje ele vai ficar 4, 5 anos sem DDAF na vida dele. Então, assim, exatamente isso que acontece. Então, assim, realmente é um ponto que precisa considerar e tirar essas crenças, né? Que são crenças que no final do dia não deixam a empresa crescer e o mercado, e aí eu consigo provar por A mais B que o mercado pratica, né? O mercado pratica e não é de hoje, né? É de sempre. E sem risco, né? Vai discutir judicialmente. Ganhou, ganhou, não ganhou, não ganhou. Então, assim, é um grande ponto. E aqui eu quero só fazer as últimas duas considerações. A Rose falou sobre fundo, eu respondi sobre fundo de investimento, ela estava falando possivelmente dos fundos aí, desses recolhimentos aí que os estados estão fazendo para o pessoal do agro. Alguma coisa que a gente está vendo nos vídeos aí, está movimentando bastante, né? E vamos ver o lobby também, que o pessoal está fazendo lobby no bom sentido de realmente vai ou não vai implementar os fundos, porque o impacto para o agro, e o agro ele tem um importante papel na balança econômica do Brasil. Então, assim, de novo, né, são coisas que a gente acaba vendo aí com um pouquinho mais de calma, né? Esperando isso surtir realmente o efeito aí. E, infelizmente, alguns estados parece que vão ter uma postura um pouco mais desafiadora aí, né? Mas, enfim. E última coisa que você tinha comentado, que você falou, e aí eu vou acabar juntando tudo. Mas, olha, é o momento agora, então, de eu dar uma olhada no meu compliance, fazendo... Já passou do momento, é o básico, olhar um pouquinho. Se você faz prestação de serviço, é isso aí, que na e mexe com a tua prestação de serviço, que vai ser objeto agora do que o professor Edgar Madruga vai falar, ou seja, já passou da hora de você fazer o preventivo. E, infelizmente, no tributário, o reativo sai caro, né? Então, assim, você correr atrás e limpar o leite derramado, normalmente vem com juros e multa, né? Com representação penal. Então, tente evitar situações como essa. Ou seja, o grande foco aqui da nossa conversa é o mindset, né? Mudar a sua postura enquanto profissional, né? Lembrar que a empresa ela tem um intangível, a marca dela. Então, precisa ser colocada todas as estruturas para quê? Primeiro, porque você deixa tudo numa linha de conformidade, né, de compliance. Você acaba achando oportunidades, isso é inevitável, e vai no fator de competitividade, né? Você acaba ficando mais fit perante os seus concorrentes, ou seja, para o longo prazo, uma vida mais sadia. Era isso que eu tinha para considerar aí. Peço desculpas por ter falado um pouquinho mais. Imagina, Thiago, eu que agradeço aí o seu conhecimento por compartilhar tudo isso conosco e agradeço mais uma vez por ter aceitado o nosso convite. Você, Thiago, super parceiro aí da Sistax, né? Vem fazendo vários eventos conosco. Agradeço imensamente por ter aceitado o nosso convite, Thiago. Eu que agradeço, quero agradecer a todo mundo que ficou aqui conosco, agradecer o suporte aqui, a Letícia conosco, o pessoal da BSSP, hoje representado aqui pelo Fábio, muito obrigado ali, dou aula ali na casa, sou apaixonado, realmente uma grande instituição de pós-graduação, de graduação também, mas muito forte na pós-graduação. O professor Madruga vai estar aí semana que vem, vai poder falar melhor, muito melhor do que eu da BSSP. E as Stacks é difícil eu comentar, porque realmente eu não só conheço o trabalho profissional, como eu indico, e é uma das grandes empresas no Brasil hoje em dia, e faz uma das coisas que eu acho maravilhosa, né? Isso aqui dá 1h30 de conhecimento de forma gratuita, só querendo mesmo que os profissionais entendam a importância deles no mercado, ou seja, né, intensificando o legado aí e o profissionalismo. É algo que eu vejo como muito importante. Eu parabenizo aqui e quero novamente agradecer a oportunidade. Obrigada, Thiago. Obrigada a todos que estão nos acompanhando em mais esse evento. Então, espero que vocês tenham aproveitado bastante todo esse conteúdo, curtam, compartilhem.
tá bem? E espero reencontrá-los num dos nossos próximos webinars. Tiago também, muito obrigada. E vamos encerrando, lembrando que a gente vai compartilhar e esse vídeo também fica disponível na página da Systax. Sigam e acompanhem a página da Systax nas redes sociais. A gente vai estar sempre compartilhando sobre os próximos eventos, novidades, atualizações, tá bem? E precisando, o site da Systax tem as nossas soluções, entre em contato conosco, tá bem? Agradeço, tenham todos um excelente dia e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal.